dar prosseguimento, mais um painel. Lembrando que é o canal número 13 no nosso fone de ouvido aí, Palestra Silenciosa. Nós teremos agora um painel sobre como investidores de VC podem acelerar o crescimento das startups. Eu convido ao palco Arthur Garuti, da Fabene, Arthur Rosenblit, da Zendesk, e o Romero, da Headline. O palco, o piso não vai aguentar o peso aqui, viu? Bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Quem fica no meio? Então, boa. Alô. Vocês conseguem me escutar? Dá. Muito. Coisa boa. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Está todo mundo ouvindo bem aí? Acho que está tranquilo, né? Acho que hoje o interessante desse painel, primeiro, são dois Arthurs e um Romero, né? Então o Romero já está em desvantagem, vai ter que... Mas o tanto já de tá ativos fácil. que o Romero tem nas costas é para equilibrar um pouco. Grande Romero. A ideia hoje aqui, pessoal, é fazer uma coisa que não é o normal, porque o normal são investidores, VCs falando o que vocês, como founders, empreendedores, o que vocês têm que fazer para convencê-los, né, a investir. Hoje a gente vai trocar um pouquinho, Romero. Ou seja, o que você, e o que você, Arthur, e principalmente na tua história da ACE, o que vocês contribuíam, ajudavam. E aí vem a primeira provocação. Está preparado, Romero? Preparado. Eu tenho uma percepção, acho que a gente estava conversando isso ali, Garuti. Vou chamar de Garuti para não ficar Arthur e Arthur. Tenho uma percepção que o modelo de Venture Capital ele está consolidado há o quê? Uns 50 anos. E eu sempre fiquei pensando, como é que a gente pode inovar? Nós, e eu me coloco um pouquinho, porque eu brinco também de Venture Capital de vez em quando, como é que se pode inovar? O que tem que se fazer diferente para não ser o mesmo modelo, aquele modelo de sempre? O combo clássico, o cara fala assim, não, mas não é só dinheiro. Eu coloco Smart Money, mas todo mundo fala isso. Não, mas além de colocar dinheiro e Smart Money, eu boto a mão na massa. Alguns falam isso também. Dá para inovar no Venture Capital? Conversar com o nosso amigo Garuti, depois passo para o Romero. Boa, Rosenblit. Bom demais estar aqui com o Romero, com você. Boa tarde a todos. Só posso fazer um pitch rápido aqui, né? A ACE, acho que todo mundo conhece. A gente está aí, veteranos do mercado. Começamos aqui estou como ACE Ventures e Fabene. Fabene é minha marca de vinhos também, que eu sou empreendedor da economia real, só para não perder o DNA e empreendedor. Olha o Luiz lá. E a ACE, ao longo da história, começou como uma aceleradora, né? Que acho que até uma das palavrinhas aqui do título é aceleração. E na época, quando a gente começou, estava até contando para o Rosenblit aqui, a cada R$1 que a gente colocava, R$1,30, Romero, era de back-office nosso para poder ajudar o empreendedor a que, na época, os caras não sabiam nem o que era MVP. Então, você tinha que ensinar o conceito, você tinha que botar escritório, porque a gente sempre pegou empresas que estavam muito no comecinho, né? Corta para 10 anos, hoje a gente já investiu em 145 startups, tivemos 35 saídas, já fez uns 40 write-offs, que faz parte do jogo. O empreendedor também amadureceu muito, então a gente precisou adaptar a nossa proposta de valor ao longo do tempo, porque em determinado momento do mercado, principalmente ali com os juros caindo durante a pandemia, que os fundos realmente cresceram demais em deployment, né, em colocar capital, a proposta de valor ficou muito confusa, porque o dinheiro estava muito abundante, e aí você fala, pô, eu tenho dinheiro mais barato. O empreendedor começou a ficar mais esperto, falou, eu tenho dinheiro mais barato aqui, para onde que eu vou, né? Então a gente também precisou modelar muito a nossa, eu acho que a gente pode falar um pouco disso aqui, mas no geral, assim, do nosso DNA sempre foi ir além do capital, com recursos, com conhecimento e com conexão a mercado. A gente acabou criando todo um ecossistema ao redor do Venture Capital, uma consultoria que a gente tem de grandes empresas, por exemplo, para dar acesso
a mercado, a fazer provas de conceito nos nossos clientes da consultoria. Então, Natura, Gerdau, né, junto com o nosso portfólio B2B, fazendo conexão com essas empresas e essas empresas sendo clientes aqui. Então, essa foi uma das formas da gente ir além do capital. Outra forma era espaço físico. Você foi da WeWork lá, você sabe o quanto era importante. Hoje já não é mais tão relevante porque estamos num mundo híbrido, num mundo home office, então isso já não é mais tão relevante assim. Então, você tem que ir adaptando. Tá? Posso fazer uma provocação jogando Vai lá, do lado vai de lá, cá, vai lá. Romero? Vocês, hoje, você que eu sei que é um founder de alma, um empreendedor. Hoje você está como VC, mas você é um empreendedor, né? Se quer inovar ou não? Talvez você fale para mim assim, não, o VC não é para inovar, o modelo é esse, é 2% de administração, é 20% performance, LP, vou aportar aqui, tenho tempo 10 anos, e é isso, eu vou talvez dar um smart money, mas o meu papel não é inovar, talvez seja essa a resposta, mas eu queria ouvir do Romero. Ou não, tem que inovar sim, você com a headline aí crescendo e tal, o que você acha? Boa. Acho que essa discussão é excelente. Então, primeiro, boa tarde a todos. Obrigado por estar aqui com vocês, Arthur e Arthur. A gente na Headline Invest, eu brinco, é um degrauzinho depois da ACE, né? E a gente tem que ter muita humildade e reconhecer algumas coisas. A primeira coisa é que é fundamental o trabalho que fundos que nem a ACE fazem, porque o empreendedor chega muito mais preparado para o nosso estágio. E esse trabalho no ecossistema brasileiro tem funcionado muito bem. De cada um agregar valor num determinado momento da companhia e passando esse bastão para outro apadrinhar. A segunda coisa que a gente reconhece com muita humildade é que a gente investe nos founders que já iam dar certo. Então a gente tem muita humildade intelectual para saber que não é porque a gente investiu que está dando certo. O que a gente vai fazer no máximo é fazer eles darem um pouco mais certo, um pouco mais rápido. Respondendo a tua pergunta específica, depois a gente pode falar de como a gente gera valor, mas é muito curioso, é um debate enorme em Venture Capital se a gestora, o fundo deveria inovar ou não. Uma vez eu escutei de um amigo meu, falou, Romero, a inovação está no teu portfólio. Não inventa moda, 2 com 20, repete a fórmula dos teus sócios no Vale do Silício. Redpoint está investindo há 30 anos lá, primeiro investidor em Netflix, investidor em Zendesk, investidor em um monte de companhia. Não tem o que inventar. Mas, como a gente é um pouco teimoso, a gente inventou. Porque meu outro sócio, que é a Headline, ele em 2005 percebeu que, como a gente investe nos founders que já iam dar certo, a gente tem uma falsa sensação de escolha. A gente falou, por exemplo, Fundo 3 agora, a gente está 2 anos falando com o mercado, a gente falou com 3.080 startups, investiu em 11. Mas as 11 que a gente investiu tinham mais de um cheque. Eles escolheram quem era o investidor, eles tiveram mais de uma proposta. Então, no final do dia, a gente fica com uma sensação que a gente está escolhendo, mas o empreendedor que a gente quer investir é ele que escolhe. Então, é a única classe de ativo que o ativo escolhe o gestor. Então, não adianta, fundo de ação, o gestor vai lá e fala, eu quero Petrobras, ele compra, põe na carteira. A Petrobras não fala nada sobre isso. Aqui não, você pode ter uma máquina do tempo, fala que eu sei que a Gympass vai dar certo. Eu sei que a Acreditas vai dar certo. Eu sei que a Pismo vai ser comprada pela Visa por 1 bi. Vou pegar uma máquina do tempo. Mesmo com a informação, mesmo com a máquina do tempo, você não necessariamente vai conseguir investir, porque as rodadas foram disputadas. Então, a Headline, desde o começo, começou a desenvolver muita tecnologia, muito dado, para conseguir entender qual é essa startup que já ia vencer, mesmo sem a gente, para que o time pudesse se aproximar da startup antes. Não é uma máquina do tempo, mas é quase um exercício de futurologia, ao contrário. Então vamos olhar hoje todos os dados, são 300 sinais, e vamos entender qual dessas startups tem grande chance de ser uma empresa gigantesca, um unicórnio, um IPO lá na frente, e vamos tentar esvaziar a rodada. Vamos chegar antes que os concorrentes. Tá? Então, eu diria que assim, a gente ainda não sabe a resposta, eu estou acreditando que... Porque assim, Venture Capital fala de tecnologia o dia inteiro e não usa, porra. A maioria está com CRM, é um Excel. Quando muito os seus forcezinhos. O analista lá está usando entendeu? Excel aí. Tem que usar o malhando Zendesk os founders de tecnologia. Mas usa Zendesk, que eu sei. Zendesk todo mundo usa. Isso. Mas posso pegar o gancho aqui Vai do lá. Romero? Vai lá, Arthur? vai lá. Só porque a gente... Eu tenho uma linha que eu acho que vai ser além do Venture Capital. Eu não acho que o Venture Capital vai acabar saindo. Muitos vão continuar na regra do 220, os ciclos de 10 anos. Mas o que a gente tem que observar é que os ciclos de experimentação, principalmente no nosso caso, que é early stage, ali bem no comecinho, validando MVP,
estão cada dia mais acelerados, né? Então, o que você demorava às vezes 2 anos para validar, em 2 meses você está validando por conta de inteligência artificial, etc. E o custo de experimentar também cada vez tendendo a zero, pelo menos no curto prazo. Depois se vai evoluir, porque as IAs também vão aumentar as suas tabelas, seus valores e etc. Mas essa janela aqui está permitindo criar alguns veículos de ciclos menores, né? Não fundos só de 10 anos, fundos um pouco mais curtos, venture builders nascendo com mais velocidade, equity crowdfunding, tokenização, né? Agora acabou de sair um projeto do Banco Central de 17, um sandbox lá para você investir em 17 empresas de ativos de tokenização de ativos reais, né? Que vão ser mini IPOs de empresas de pequeno porte ali, tudo credenciado já pela B3 e etc. Então acho que o ambiente de investimentos como um todo, não é que o Venture Capital vai disruptar, mas vão ter novos instrumentos que já estão sendo validados há muitos anos que vão ganhar atração. E aí, para o empreendedor, a nossa vida vai ficar mais difícil, porque nós vamos ter que disputar cada vez mais, ou entrar em parceria, como a gente já estava aqui conversando, né? Vamos trocar deal flow aí a cada 3 meses. Já deu certo o painel. Já deu certo, a gente sempre tem até a arquiteto de bolso, Dani está aqui, investida da Ace, de ambos. da Headline e da Bossa, né? Tá aqui o Dani. Mas esse cardápio de opções de funding vai aumentar para o empreendedor. Nós, como gestores, temos que fazer o quê? Revisar nossa proposta de valor, porque talvez a gente a competitividade também vai aumentar bastante, né? Eu estou vendo aqui, Romero, que é o seguinte. Acho que vão ter sempre 2 correntes. Vai ter aquela corrente do seu amigo que você citou o milagre, mas não contou o santo, que é, paz, deixa disso, inovação é aqui no portfólio, vamos seguir. E vai ter outros que vão, né? E eu acho que não vai ter a resposta, a gente vai ter os dois e aí vai do empreendedor também fazer essa seleção. Agora eu queria emendar isso na seguinte pergunta que vai para os dois também, e eu vou começar com o Romero. Uma vez, Romero, né, que o cara topou, você conseguiu, você já falou, era aquele cara que eu queria investir, consegui, tal, entrou. Se você puder comentar, e aí vão ser 2 perguntas dentro da mesma pergunta. O que o cara tem que fazer? O que esse founder tem que fazer, primeiro, para que você contribua com ele, ou o que ele não pode fazer? Porque eu vejo, às vezes, você entra, você tem até inovação, propósito de valores, mas o próprio founder se complica, não deixa você criar esse valor. Quais são os comportamentos ou ações que esse founder, esse empreendedor, ele deve e não deve fazer para que você, que é o tema da nossa palestra, faça essa geração de valor além do aporte de capital? A pergunta é excelente. Eu costumo brincar que na primeira ou segunda reunião de board, depois do investimento, você descobre de verdade se já viu se acertou ou não na escolha do founder. Porque tem aquele founder que você vai lá e fala, putz, e assim, meu papel no final do dia, eu entendo, é provocar. Eu acho que um bom investidor de startup, de inovação, de tecnologia, que tem um bom time de founders, ele não precisa apontar nada, ele tem que só provocar. Só questionando, um bom time vai conseguir absorver aquilo, procurar aquelas respostas. Você pode até saber a resposta, mas seu papel não é dizer qual é a resposta, seu papel é provocar, até porque você tem um benefício da provocação. E aí, quando você provoca na primeira e segunda reunião, você tem aquele founder que fala assim, não, isso aí não dá certo. Não, puta, isso aí eu tentei, porque eu já trabalhei antes na Unilever, sei lá onde, e porra, lá fizeram, não deu certo, tal. Aí eu já falo, ferrou. Tipo, o cara é Você fala teimoso, resistente. O cara é resistente. Ele não é o que a gente chama, o americano chama de coachable, né? Daquele que escuta, que aprende, que absorve. Aí você tem o founder que você provoca, tal, dá uma ideia, ele volta depois de 1, 2 reuniões, porra, olha, essa ideia aqui que você falou é legal, tal, não sei o quê. Eu falo, porra, joia. O cara tem um founder bom pra caralho, que é o founder que você dá uma ideia, passa uma reunião, ele volta e fala assim, você não sabe, eu tive uma ideia. E essa ideia é assim, 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 assado. Aí tem lá a tua ideia, já tem mais 3, 4 ideias que ele já rodou o mercado, já pegou um monte de advisor, absorveu e transformou num plano de primeira pessoa. Porque quando ele está executando o plano de alguém, é terceira pessoa. O compromisso dele, ele sabe do English breakfast, né? Ele é o ovinho. Ele não é o porquinho que deve dar o botou toucinho. o ovo e foi embora.
é outro comprometimento. Tá? E se você interagir com os melhores founders, qualquer um deles, todos que eu tive chance de conversar, eles perguntam muito mais do que falam, eles estão sempre com um caderninho anotando tudo. Vai falar com o Sérgio Fúrio, vai falar com o Cezinha Carvalho, vai falar com o Davi. Cara, é pergunta, mas o que você acha disso? Mas e não sei o quê? E aquilo? Parece que é ele que está te entrevistando. E anotando. Ou seja, tem a humildade, que acho que é um termo muito importante. Né? Eu também passei por board, fui como founder board, ou board como investidor, e é exatamente isso. O cara tem a humildade de ser coachable, de apesar de ele ser uma super estrela do Series C, D, E e F, G, ele ainda escuta provocações e ele pode até depois trazer o plano e dizer para você, ó, aquele plano lá que você... Tá aqui os motivos A, B, C, D e E, porque que não funciona, mas tem esse aqui que é melhor. Você, pô, é muito melhor, inclusive, que a minha ideia, não é isso? Agora o cara que já diz, não, é um cara resistente, é um cara teimoso. Então acho que casa muito também com a minha opinião. Mas eu queria ver você, meu xará. Do nosso lado, também, dos lemas internos lá, né? Pô, é muito melhor brecar do que empurrar, né? Então o founder que vai querer trazer 1000 coisas e você vai muito mais no direcionamento de dar o foco e falar, pô, vamos resgatar o nosso plano original aqui, né? A curva de crescimento dá para ir por aqui ainda, você não precisa criar outro produto, endereçar outro mercado, vamos focar nisso, vamos acelerar. Então, acho que nós, como o DNA de aceleradora, nos fez aprender algumas coisas importantes, né? Que acelerar não é sair fazendo um monte de coisa, é fazer poucas e boas coisas com foco, passando por estágios. Então, como a gente pega muito no início ali, o empreendedor que já quer sair desenvolvendo um monte de produto, cara, não é hora, já sabe se o problema é esse, resolvido, o mercado é grande o suficiente para atacar, vamos aqui. Acelerar é priorizar também, né? E do lado da ACE, a gente sempre teve um cardápio de opções, né? Então, sempre montamos muita coisa. Stack de parceiros, Zendesk é parceirona lá, tá lá, o cardápio tá lá. Poucos são os empreendedores que usam todo o cardápio, cara. Usam pouquíssimos cardápios, mas geralmente os que usam tudo e testam, deu errado. Fala, pô, usei a Cloud não sei quem, usei Zendesk, deu... Esse cara tá afim de resolver e quebrar as pontes, né? Mentor, mesma coisa. Tem lá 150 mentores catalogados, bonitinho e tal. Você vai ver quantos usam ninguém, de fato. Né? Cara, poucos usam. Então, no final do dia, isso se resulta no quê? Na qualidade do teu portfólio. Numa curva ABC de portfólio, você vai ter as suas estrelas e a correlação do que se usa nosso com o resultado das startups é quase que direto. Fala assim, pô, 20% das estrelas do portfólio foram aqueles caras que sugaram a minha alma como empreendedor ou sugaram a alma da ACE de todos os recursos. Pô, porque essa pessoa realmente está extraindo o máximo do que ela pode daquele ecossistema que foi criado para ela. Ou seja, entendeu? Ficam 2 recados bons aqui para o pessoal que está ouvindo, né? Primeiro, humildade, né, pessoal? Ninguém é estrela o suficiente para saber de tudo. Então, saber escutar, saber admitir que está errado. Às vezes o cara não admite, você traz por A mais B, o cara teimosia. Lógico, você tem que ter energia, você tem que ter conhecimento, porque você não quer um bobão que vai para onde você... vai para lá, o cara vai para lá. Mas existe um balanço, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, seja predestinado, tenha plano, tenha caminho, mas tenha humildade para escutar quando você não está correto. Inclusive, como o Romero falou, grandes nomes, né? De grandes empresas perguntando mais. As perguntas certas, às vezes, são melhores do que as respostas. Que já estão numa posição lá em que cima poderiam estar aí, sei lá, cagando regra, né? Então, estão absorvendo ainda, aprendendo todo dia. Não, olha só, o Romero, você faz vários vídeos no LinkedIn, né? Eu acompanho todos. A galera, às vezes, eu vou usar o teu exemplo, não sei se acontece, mas às vezes as pessoas vão lá, olham o Romero, fundador do Buscapé, Headline e tal, não está nem acompanhando o que o Romero já entrega de graça para o ecossistema e às vezes já quer o bolo pronto lá. Geralmente esse empreendedor, ele não vai ter um rapport muito bom na hora de conversar com o VC, né? Porque vários VCs também estão fazendo conteúdo gratuito. A Ace tem lá podcast, a Headline, o Romero coloca. A Stella tem uns playbooks absurdos, muito bons, né? Cabe, acho que o empreendedor também, ele não precisa condicionar a entrada dele como portfólio de um VC para usufruir dos recursos. Os bons VCs estão fazendo esse trabalho de comunidade, de estar próximo ali. Então, cabe ao empreendedor também buscar isso, né? Maravilha.
Vou partir para outra provocação. Já que você falou que é bom provocar, você vai lá no board, provoca o empreendedor, agora eu vou começar a provocar eles aqui também, né? Então, fica todo mundo junto. Uma coisa que me passa pela cabeça, Romero, até porque fui founder, conversei, tentei captar, fiz Series A, tá ali o meu primeiro anjo, o Vlad, olha lá, levanta a mão, Vlad, olha aí. Vlad Teixeira. Vlad é veterano do ecossistema. Veterano. 2012 lá, né, Vlad, começou a investir em startups. O que eu sentia assim, e aí essa é a provocação que eu vou fazer para os dois. Existiam VCs que eram VCs extremamente técnicos, né? Lembrando que o painel é como eles podem ajudar vocês, então por isso que eu vou botar eles na parede. VCs extremamente técnicos, formados em MBA em Harvard, não sei o que lá, do Banco McKinsey, não sei o que, nunca abriu uma pipoca, uma barraquinha de suco de limão, né? Como diriam os americanos. Fantástico, bilhões, não sei o que, não sei o que. Tinha outros caras, não necessariamente todo esse background CV, né? Resume, mas foi lá, fez a sua startup, cresceu, bateu cabeça e tal. E às vezes o que eu sinto como founder, do lado de lá, né? Do outro lado da mesa, que você consegue sentir o cara que tem o conhecimento do boots on the ground e o cara que ficou só no técnico. Esse tema é polêmico também para fazer essa provocação para os dois. Como VCs, né? Como fazer esse balanço entre o teu time, Romero, e o teu time, na época aí, no que você ainda vai fazer, Arthur? Fazer esse balanço entre o VC Founder Soul, né? E o VC técnico. A gente vai mais para a arte na esquerda, vai mais para o racional na direita, ou a gente vai buscar um centro? Vai tentar um equilíbrio? Qual é a melhor fórmula aí? Se existir, é centro, é esquerda, é direita, fazendo essa brincadeira, para que você contribua mais com o seu founder. Porque o founder, eu já fui founder, sente. Na hora da primeira conversa ele fala, ih, rapaz, esse cara falou aí, ele tem um ziriguidum, ele tem uma barriga no balcão que o outro não tem, que o outro chega muito cheio de planilha, né? Macros fantásticas, mas nunca abriu uma pipoca, uma barraca de pipoca e um suco de limão. Como achar esse equilíbrio e se esse equilíbrio é buscado? Olha, Arthur, eu acho que é uma ótima pergunta, é muito pouco feita essa pergunta. De novo... Bom que eu inovei, eles nem sabem. Como eu não gosto de ficar cagando, eu não tenho uma bala de prata para isso, mas eu vou até adicionar um nível de complexidade na tua pergunta. Você tem o investidor que nunca operou, você tem o investidor que já foi founder e já operou, e você ainda tem um investidor que já foi founder, já operou e é técnico. E eu trago isso porque o Mark Zuckerberg, essa semana, provocou o ecossistema falando que uma empresa onde a liderança não tem conhecimento técnico profundo, não é uma empresa de tecnologia. Deixou de ser. E aí eu acho que equilíbrio é sempre bom. Eu posso dizer pelo lado de ser um investidor que foi founder, operou e que também tem uma base técnica muito forte, que eu acho que é meio 0 ou 1. Um founder com base técnica forte se tornar um bom investidor. Por que 0 ou 1? Porque é muito difícil para o founder